desejando uma ótima tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 66ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 21 de junho de 2022, sob a presidência do deputado Padre Pedro Baldiceira e secretarias deputado Ismael dos Santos como secretário ad hoc. Às 10 horas do dia 21 de junho, o ano de 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, conforme o calendário especial. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para que, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Osmar Vicentini, União, e Silvio Drevec, PP. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 269 a 281/2022, as moções números 520, 523 a 526/2022, e o requerimento número 1093/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1086 a 1091 e 1096/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 484 e 486/2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Osmar Vicentini e Maurício Scudelarque. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para as 14 horas. Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarque, era o que nós tínhamos para hoje. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Registrar a presença na casa dos dirigentes da PRASC aí, acompanhado lá pelo deputado Alba, lá, que está recepcionando a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Breves comunicações. Inscrita para falar, em primeiro lugar, a deputada Luciane Carminati, a quem concedemos o tempo de até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar todos os deputados, deputadas, todas as pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária. Em primeiro lugar, eu quero falar de um assunto muito dolorido, não poderia deixar de falar. Hoje são dois temas bem delicados, mas penso que a tribuna também é o lugar de fala dessas dores, né? Primeiro, falar dessa situação que envolveu o caso da menina de 10 anos. Nós postamos nas nossas redes sociais, e eu vou ler literalmente o que está postado, porque acho que dá a dimensão da gravidade
em que nós nos encontramos. Não suportamos mais nenhum segundo. Uma criança aos 11 anos de idade, agora, mas que tinha 10, ser violentada e depois violentada de novo. O ciclo é de violência, não é um ciclo de vida. E ciclos de violência a gente rompe. A infância desta menina merecia sobreviver. Não dá para suportar mais um segundo, doutora. Quero deixar o meu registro aqui como parlamentar, como mãe, como mulher, da minha indignação por uma criança ter que ser obrigada a ser mãe de um estupro. Uma criança não é mãe e o pai estuprador nunca vai ser um pai. Que fique o nosso registro aqui e que a gente possa corrigir esse grave erro que está posto e que causa tamanha indignação de toda a sociedade, de homens e mulheres que prezam pelo direito legal constitucional ao aborto no caso de violência, no caso de estupro, que está lá na nossa Constituição. E não cabe ao Poder Judiciário dar conselhos, cabe ao Poder Judiciário cumprir a lei, como guardião da lei. Assim como cabe a nós fazermos leis, cabem a todos nós e ao Poder Judiciário cumprir a lei. Então, fica o meu registro aqui. Mas eu quero falar também aqui, presidente Maurício e deputados. Ontem eu me deslocava de carro até a capital, porque as passagens aéreas estão caríssimas, né, caríssimas, e quase não tem horário, deputado Lima, do oeste para cá. Então, a gente vem de carro, enfrentando a 282, né, até chegar aqui em Florianópolis. Do trecho entre Ponte Serrada e Irani, está intransitável. Se tem alguém que não conhece esse martírio, eu convido a pegar o seu carro, o seu automóvel, porque de caminhão até não enfrenta tanto o buraco, né, em si, mas pegar o seu veículo e se deslocar para esse trecho, entre Ponte Serrada e Irani. Nós, toda semana, é um carro que vai, como diz no linguajar popular, vai para o pau. É um carro, é um pneu, perdão. É um pneu, né, deputado Padre Pedro? Quando é só um, a gente já fica feliz quando é só um, porque se for dois, é guincho, não tem como você andar. Mas ontem, em 100 metros, além do nosso carro, mais 3 carros, em 100 metros. E agora, de manhã, nós tivemos que parar a viagem, né, porque a gente estava correndo muitos riscos, paramos a viagem, chegamos com o horário estourado aqui hoje de manhã. E agora, de manhã, eu recebo a notícia de 2 caminhões que se chocaram. Eu quero que mostre aqui na tela. 2 caminhões que se chocaram. Pegou fogo e os 2 motoristas morreram. Neste trecho, entre Ponte Serrada e Irani, a nossa 282, que esta casa aqui aprovou grana do Estado para ajudar a melhorar uma rodovia federal, que nem estadual é. Nós colocamos. Isso aqui, sabe por que aconteceu? Porque os caminhões ficam desviando um buraco do outro. E quando você desvia um buraco do outro, você se choca com outro veículo, com outro caminhão. Olha que tragédia aconteceu aqui. E eu vou dizer mais, não vai parar, não vai parar. Enquanto não arrumar, não fizer uma mudança, e não é jogar um bocadinho de brita, como eu vi. A última vez que eu vim do oeste, que faz poucos dias de carro, parece que a gente ia andando de carro e a brita ia saindo com o nosso carro junto. Porque você tem um buraco lá, você joga uma camada de brita
Vem uma chuva, leva tudo. Não resolve porcaria nenhuma. Então, eu quero fazer aqui o meu desabafo, porque o que a gente está vivendo lá no Oeste, nesse trecho, é muito cruel, é muito desumano. Essas 2 vidas aqui poderiam estar trabalhando como estavam. E eu quero dizer mais, não adianta mais esse tipo de tapa-buraco. Não vai resolver. Nós estamos começando o inverno agora. Um inverno que tem tudo para ser de chuva e de frio e de neblina. Eu não sei mais como é que a gente vai fazer para passar nesse trecho. Dia ou noite, é a mesma coisa. Então, presidente Scudilacci, eu gostaria que a gente tomasse uma atitude mais severa, porque nessa tribuna já veio vários deputados, aqui é o microfone, vários já falaram, a gente já mostrou vídeo, já brigamos com o DENIT, eu não sei mais o que a gente faz. Eu sei que é uma rodovia federal, e essa responsabilidade é da União, e é também dos nossos parlamentares federais. A gente precisa que os 3 senadores e que toda a bancada federal se mobilize. E acho que esta casa, através da mesa diretora e dos 40 deputados, precisa tomar uma atitude mais enérgica. Nós precisamos chamar o DENIT, fazer uma reunião. O que está faltando, afinal de contas, para resolver este problema? Porque eu não sei mais o que dizer para as pessoas quando me mandam vídeos e quando eu passo por isso. Eu não sei mais o que dizer. Não sei mais o que dizer. Então, desculpem o meu desabafo aqui, mas é de quem, de fato, está sentindo, né, muito sofrimento, e a gente não consegue andar sem estar com um processo de tensão permanente, porque tu está com o motorista dirigindo e tu está do lado dirigindo junto, cuidando ao buraco, sai do buraco, entra no outro buraco, aí vem um caminhão, vem um outro carro que desvia de um buraco, pega você. Como é que tu faz isso? Não tem. Então, nós precisamos ter uma atitude mais enérgica. E acho que a bancada toda do Oeste, mas os 40 deputados precisam se envolver nessas tratativas aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luciane. Parabéns pelo pronunciamento. Eu fiz esse trajeto agora nas últimas 2 semanas, umas 6 vezes. E realmente é muito grave o que Vossa Excelência colocou pela dinâmica do acidente dos caminhões. É bem provável que um tentou desviar algum buraco e acabou indo para o centro da pista e provocando o acidente. Na quarta ou na quinta, eu passei lá, encontrei naquele trajeto 5 carros trocando pneu, pisca ligado à noite, ao lado da pista trocando pneu. Ontem eu procurei informações junto ao DENIT sobre essa situação. Temos que fazer uma audiência, uma solução do problema, como bem disse Vossa Excelência, é um problema federal e a bancada federal, os senadores têm que se manifestar, de que tentaram a licitação para esse trajeto e não apareceram empresas interessadas, deu deserto. Então, empresas que estão fazendo grandes obras a nível de Estado e de país e não querem deslocar equipamento para fazer. Mas, de alguma forma, tem que ser resolvido, porque o problema, eu vi buraco lá de quase meio metro de profundidade, que se o carro cair ali, estiver chovendo, que não tem visibilidade, tiver neblina, ali vai juntar chuva, neblina, né? Escuridão. Pronto, vamos ter calamidade na certeza. Então, concordo com Vossa Excelência, vamos levar a reunião da mesa e ir para casa adotar uma providência enérgica para a solução desse problema. Presidente, eu sei que acabou o tempo da deputada, mas eu gostaria de parabenizá-la, me colocar ao lado da deputada. Parabéns pelo tema. A 282 merece muito mais atenção,
por parte do DENIT, e o discurso que Vossa Excelência, deputada Carminati, fez para 282 se encaixa perfeitamente na 470, se encaixa perfeitamente na 163. Veio uma comitiva do DENIT de Brasília, não estou falando de governos A, B, C ou D, estou falando do DENIT, órgão técnico, que está aí há gerações de governos, vieram com o pretexto de fiscalizar 470, pousaram de avião em Navegantes e não chegaram até Blumenau, e voltaram para o aeroporto e voltaram para Brasília. É uma falta de respeito com Santa Catarina, esse órgão técnico chamado DENIT, que, graças a Deus, mudou o comando em Santa Catarina, que demonstra desrespeito e desconsideração com o povo catarinense, que precisa, sim, ter atenção com a 470, com a 282, com a 163, lá de Dionísio Cerqueira até São Miguel do Oeste. É a pior classificação de uma rodovia federal do Brasil, em Santa Catarina. Repito, eu não estou falando de governos, até porque isso é um legado histórico, né, de má administração de estradas. Mas o desrespeito do órgão DENIT para com Santa Catarina não vai mais ficar impune. A gente vai bater, sim, em cima disso daí, porque é com o recurso dos catarinenses que a gente mantém toda essa estrutura. Parabéns. Obrigada. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Próximo orador inscrito, deputado Osmar Vicentini. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente Maurício, mesa diretora, aos companheiros deputados presentes, as transmissões da TV Câmara para todo o Estado e o povo catarinense, o pessoal de fora que nos assiste presente também, nosso boa tarde. Eu trago aqui um pensamento, já tenho falado de manhã, senhor presidente, a respeito da via de Botuverá, estrada de barro, mas que está causando uns problemas lá também para o nosso povo, né? Os caminhões estão no Google, a estrada, e manda os caminhões carregados subir, chega no meio da estrada, não tenho as fotos aqui, mas também da mesma forma não queimou, graças a Deus, mas virou, toda semana vira um caminhão porque não tem como sair fora. Entra num funil, não volta mais e lá tem que ir para frente até que vira o caminhão, e as guindastes, as câmaras, busca e, enfim, e arrasta para outro município. Então, eu queria deixar aqui minha impugnação também que isso fosse visto aí, vou ver os meios possíveis para que o Google comece a falar diferente, que diga aos caminhoneiros para não seguir em frente, né, após o término do asfalto, né? E assim, estendo o meu apoio também da Universidade da Deputada, porque a gente conhece também logo a situação. Eu até faço assim um apelo aos deputados, acho assim, sabe, Ricardo, que, Pedro, eu estou pouco tempo aqui junto ao Leste, mas se nós se reunir todos nós, independente de partido, elaborar um documento e levar para eles ter conhecimento do fato, sabe? Nós, deputados, assinar junto e apresentar essa queixa, né? São 40, representa 100% o nosso Estado, eu acho que aí começa a mexer um pouquinho. Me proponho até fazer esse trabalho, devo ir a Brasília semana que vem, se tudo der certo, quem sabe levar lá dentro e entregar em mãos uma queixa dessa forma, né? Registrando lá a questão, sabendo que os casos existem, porque muitas coisas são criticadas, mas não são levadas até o conhecimento das pessoas que realmente podem consertar, né? Então, eu devo tentar fazer isso, se possível, com a assinatura de todos os deputados, entregar em mãos, está aqui, está registrado, está carimbado o recebimento, aí, depois, se não vier as reformas, melhoras necessárias que precisa fazer, aí sim começar a fazer as críticas verdadeiras e falar a verdade. Se sabe que o país é grande, eu não sou dessa gestão do governo, nem do Estado, nem da federal, mas são coisas que não estão funcionando dentro do caminho, né, Lima? As coisas têm que acontecer. E se nós se unir todos, dependente né, fizer um manifesto e apresentar, está aqui, ó. Como eu fiz com a parte do Parque Nacional, levei lá ao conhecimento e estão tomando providência, assim, também as coisas deverão melhorar, de uma forma a se adaptar ao que está aqui.
E digo também da mesma forma dessa nossa rodovia. O governo não é culpado, nem o que está aqui, que está lá, mas é o sistema que está indo nessa forma. Como diz, vem até aqui, até o aeroporto, vão embora, estivemos lá vendo. Não é assim. Vamos levar. Se possível, vou fazer umas fotos também e vou levar em mãos. Vou lá entregar, se os deputados ajudarem a dar esse parecer favorável. E demais, assim, sempre agradecer pelo fim de semana, pelo feriadão, pelos convites, onde a gente esteve andando na nossa região, né? Com a volta dos encontros, das festas, o pessoal está muito feliz, muito contente, os amigos se reencontrando depois de 2, 3 anos na solidão, né? Estão botando para fora a alegria, o compartilhamento do ser humano, a vida, né? Prosperou e acho que vai dar tudo certo, acho que as coisas ficam um pouco afastadas, essas doenças ruins, que o povo possa ser feliz. Tenho mais a agradecer a todos e deixar sempre o pensamento positivo, que é possível realizar as obras em conjunto. Vamos se unir nós, deputados. Essa estrada não é só do norte ou do sul, mas é dos 40 parlamentares que representam o povo catarinense. Vamos se unir, fizemos um documento e encaminhamos aos gabinetes que cuidam disso, que realmente sejam notificados. Notificação é uma coisa séria. Quando notificado o que está ali, a coisa começa a fluir. Ser isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, deputado Osmar Vicentino. Ainda nas breves comunicações, inscrito para falar, deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, a todos os cidadãos catarinenses que nos assistem de todas as regiões da nossa bela Santa Catarina, aos amigos aqui da Prasc, que obtêm uma vitória hoje com a entrada do projeto do governo na casa. Recebi na primeira secretaria e já despachei com celeridade para as comissões, um projeto que visa a promoção dos praças em Santa Catarina, que tem todo o nosso apoio, todo o nosso voto favorável quando chegar no plenário, merecidamente a todos os praças que fazem um trabalho fantástico. Mas o que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, estava comentando com Vossa Excelência agora, fui procurado por alguns criadores de animais, de cavalos, de éguas, que nos relataram uma situação, deputado Ismael, que nos deixou muito preocupado, que a SIDASC, em Santa Catarina, está mandando sacrificar os animais que, no primeiro teste, já dão positivo para a doença de mormo, mas que, num outro teste, quando se faz uma nova coleta num exame de sangue novo do animal, que faz um novo teste, viu-se que o primeiro teste estava equivocado, que o animal não tem mormo, e mandaram sacrificar alguns animais de forma injustificada, sem doença. Ou seja, o teste estava errado. Com o teste errado, né, mandaram sacrificar animais aí de 30, 40, 50 mil reais. E os criadores, com razão, nos procuraram na Assembleia Legislativa, pedindo que a SIDASC faça um reteste ou que possibilite uma contraprova através de um novo exame de sangue, deputado Maurício Skudlak. E, nesse sentido, nós propomos aqui na casa um projeto de lei PL 0202.9/2022, que diz, no artigo 1º, projeto de minha autoria, fica proibido no estado de Santa Catarina o abate de equídeos diagnosticados com anemia infecciosa equina ou mormo, sem que seja realizada a contraprova e o reteste do exame. Aliás, para a realização do reteste, deverá ser coletada nova amostra sanguínea. Pessoal, pensa você, criador de cavalo, de égua, tem lá a sua criação, para ter a guia de trânsito animal, se exige, né, toda a comprovação do animal, é feito o exame, e numa primeira demonstração, verifica-se que o animal está doente. Mas o dono, olhando para o animal, não, esse animal não está doente. Tem toda a experiência no segmento de criação de animais, ele faz um novo teste, e o animal não está doente, efetivamente não está doente na contraprova ou no reteste feito com um novo material sanguíneo. E mesmo assim,
a SIDASC manda sacrificar os animais. Nós não podemos aceitar essa injustiça. Eu peguei um depoimento do senhor Célio, criador de cavalos no município de Gaspar, e eu gostaria de colocar para que todos os deputados ficassem a par dessa situação, contada, narrada pelo próprio criador gasparense. Diretoria Legislativa, por gentileza. Bom dia, sou Célio Schmidt, de Gaspar, Santa Catarina, proprietário do Aras Atitude, um pequeno Aras aqui na cidade. Eu gostaria de agradecer o deputado Ricardo Alba por protocolar um projeto de lei onde proíbe o abate de animais com exames positivos em mormo e anemia infecciosa e garantindo um reteste desses animais, com nova coleta toda, para que não ocorra o abate desses animais inocentemente, sem ter a doença, apenas por um exame dar positivo, que pode ter acontecido um erro, qualquer coisa. Então, novamente, agradecer e pedir ajuda de todos os amantes dos cavalos, como eu, para que não aconteça as injustiças. Bom, os animais de minha propriedade que foram constatados positivos em mormo são o Valente do Morro Azul e a Amora Morro do Baú. O Valente está aqui atrás de mim. Olha que belo animal, ganhador de diversos prêmios, muito machador, e olhem a beleza dele. Ganhador de prêmios até em morfologia, não tem nenhum sintoma da doença, nada, nada, nada. Esse exame foi feito em setembro do ano passado e até agora a SIDASC não aceita o reteste. Eu não sei o porquê a SIDASC não aceita. Se todos amamos os cavalos, por que não aceitar um reteste? Esta é a Amora Morro do Baú, também constatada positivo pela SIDASC como mormo positivo, né? Olhem só, ela não tem nenhuma característica da doença, tá? Nenhuma secreção nasal, nem aquele rosário que aparece no pescoço, conforme as indicações. Olha só o pelo brilhoso, embora seja inverno agora, né? Os animais criam mais pelo, ficam um pouco mais rústicos, aqui até está um pouco. Eu gostaria de pedir a ajuda de todos para que seja mudada a lei, para que salve esse animal e outros que estão sendo sacrificados inocentemente. Vamos trabalhar para isso, não custa nada mudar a lei. Vamos salvar os animais, vamos ver realmente o que está acontecendo com essa doença. Um grande abraço a todos e nos ajudem. Seu Célio, o seu Célio e a voz do seu Célio ecoa aqui no Parlamento catarinense como sendo a voz de todos os criadores de animais e de apaixonados por cavalos em Santa Catarina, né, um segmento importante, né? E aqui o que nós estamos pedindo é que a SIDASC aceite um reteste, uma contraprova, logicamente com um novo material sanguíneo. E me causa estranheza a SIDASC não permitir esse reteste, essa contraprova, e exigir que o animal seja abatido já na primeira verificação, como no caso equivocada de contaminação do animal com a doença de mormo. Então, fica aqui o apelo aos colegas, entramos com um projeto de lei dizendo que para o abate do animal, exige-se uma contraprova que deverá ser feita com uma nova coleta sanguínea do animal, e a SIDASC tem que aceitar isso daí, porque no caso ali do seu Célio, e isso se repete por toda Santa Catarina, animais não contaminados, né, estão sendo exigidos ao abate de forma desnecessária. E é isso que a gente quer evitar. Tem que ser abatido se o animal efetivamente estiver contaminado, com uma verificação dessa contaminação. É o que a gente está pedindo, que a SIDASC permita que os criadores façam esse reteste e essa contraprova. Deputado, concedo a parte. Quero elogiar a atitude de Vossa Excelência, deputado Ricardo Alba. Antes já se manifestou na questão das rodovias e nós estamos todos os catarinenses com esse problema. E há razão, o DENIT tem que tomar uma providência urgente. E nessa questão aí do morno, muito mais. É inadmissível
no primeiro exame e que já há demonstração aí que muitas vezes na contraprova dá ao contrário, exigir o sacrifício do animal, um belo animal, criado com carinho, como ele disse, que já ganhou prêmios. Tem, então, que ter uma outra norma que seja um isolamento, alguma situação, mas não no primeiro exame já determinar o sacrifício do animal. Então, o projeto de Vossa Excelência vai ter todo o nosso apoio. E só aproveitando o primeiro tema que Vossa Excelência falou, da APRASC, dizer também que conto com o nosso integral apoio no encaminhamento, votação do projeto do plano de carreira dos policiais militares. Estamos juntos nessa batalha. Obrigado, deputado. Então fica aqui o apelo, o pedido de apoio dos colegas para que a gente olhe com cuidado e faça alteração dessa legislação da SIDASC, que de forma injusta, de forma incoerente, está exigindo o abate de animais que não estão contaminados, que não estão doentes, que numa contraprova mostra que é um animal saudável. A exemplo do que mostrou o criador seu Célio Schmidt de Gaspar, que nos mostrou com clareza, com o domínio da matéria, que a contraprova muitas vezes mostra que essa contaminação não existe e que o animal é saudável. O projeto está tramitando na casa e assim que chegar ao plenário peço o apoio dos amigos, que é um projeto que impacta em todos os apaixonados por cavalos em Santa Catarina, né, nos CTGs e em todos os grupos que utilizam esse animal. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Ricardo Alba. Na sequência, ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Ismael dos Santos. Vossa Excelência, que se manifestará, tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e que estão aqui também no plenário nessa tarde. Senhores deputados, todos sabemos que o Brasil vive ainda um momento de inquietude, deputado Alba, na sua história social, na sua história econômica, na sua história ética, na sua história política, deputado Vicentini. Mas hoje eu venho aqui, mais uma vez, deputado Sareta, como presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, e vou me deter nessa campanha, eu diria, nefasta, Sargento Lima, de uma parte da mídia nacional que busca a legalização da maconha. E, é claro, de outras drogas também, como a cocaína. Mas veja, por exemplo, a reportagem irresponsável, grotesca, e permitam-me a expressão, diabólica, uma reportagem de 21 minutos que a Rede Globo de Televisão colocou no ar no último domingo, no programa Fantástico, sobre este conteúdo distorcido, parcial, buscando denegrir o trabalho heróico das nossas comunidades terapêuticas do Brasil. Eu pediria à assessoria que colocasse para nós um comentário do Dr. Quirino, psiquiatra e diretor da Senapred, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. No dia seguinte, isto é, foi ontem, segunda-feira, ele fez esse pronunciamento sobre a reportagem da Rede Globo. Olá, amigos da Jovem Pan. No dia de ontem, a Rede Globo, no programa Fantástico, apresentou reportagem absolutamente tendenciosa, na qual buscou denegrir o importante trabalho realizado há mais de 5 décadas pelas comunidades terapêuticas na recuperação de pessoas com dependência química no Brasil. A estratégia foi confundir os espectadores, apresentando críticas e possíveis denúncias relativas a 4 dessas entidades, tentando, no entanto, generalizá-las para todo o segmento. O ataque ao consagrado método de trabalho das farmacoterapêuticas, na verdade, faz parte de um cenário maior, no qual grupos de interesse buscam minimizar os graves problemas causados pelas drogas em nosso país, buscando com isso
fortalecer discursos de legalização das drogas ilícitas, a ausência de combate efetivo às cracolândias, trabalhando assim para a promoção do caos social. O problema das drogas não deve ser relativizado, como ocorreu na matéria veiculada ontem na Globo. Trata-se de uma realidade que afeta milhares de famílias brasileiras. O tratamento da dependência química é complexo e nenhum recurso terapêutico deve ser, assim, dispensado. Obrigado, doutor Quirino, que já esteve aqui nessa casa a nosso pedido. E eu quero acrescentar as palavras do psiquiatra, a fala do meu amigo brunauense, o Egon, que é uma das referências em comunidades terapêuticas e hoje também fazendo parte aí da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e que também tratou do assunto. Por favor, esse vídeo do Dr. Egon. Conseguimos colocar no ar? Vamos lá. Lamentamos profundamente a reportagem do Fantástico de ontem à noite sobre as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas recuperam pessoas afetadas pelo álcool e outras drogas há mais de 50 anos. São milhares de testemunhos Brasil afora e inclusive no mundo. As comunidades terapêuticas têm eficácia comprovada, com 86% maior chance de melhor desfecho do que as residências terapêuticas, 32% maior chance de obter emprego, 2,5 vezes maior qualidade de vida após o tratamento. A lei nos reconhece, o governo federal nos reconhece, o legislativo nos reconhece, até a justiça nos reconhece. Vidas e famílias foram e são recuperadas diariamente pelas comunidades terapêuticas. O testemunho dessas pessoas e dessas famílias fala muito mais alto do que uma reportagem tendenciosa, irresponsável e parcial como a do Fantástico. Obrigado, Egon. É claro, senhores, que denegrir a imagem das comunidades terapêuticas, deputado Júlio Garcia, tem um propósito pontual. Nós sabemos disso, que é a legalização da maconha. Com o argumento, a falácia do uso medicinal. Mas eles foram tão infelizes, e olha que são profissionais esse pessoal do Fantástico, né? Eles foram tão infelizes que um dos médicos entrevistados para defender a suposta causa da Rede Globo foi taxativo. É claro, ele reconheceu o aspecto positivo, medicinal, enfim, que um dos componentes da maconha, não é? O canabidiol, traz para doenças raras. Mas também esse médico mostrou o perigo do uso recreativo. Por quê? São mais de 300 componentes, de forma científica comprovados, tirando o canabidiol fora, não é? 300 substâncias maléficas e altamente danosas à saúde humana pela maconha. Portanto, trata-se de uma matéria, como disse, irresponsável e eu diria até infantil. Quer dizer que basta legalizar o crime e estará tudo resolvido. Ora, não existe cidade nesse país, não existe cidade nos 295 municípios de Santa Catarina, deputado Alba, que não esteja duramente marcado pela tragédia das drogas. Não só uma questão de saúde mental, mas também uma questão de saúde pública e também de segurança pública. Os traficantes, afinal, verdadeiros mercadores da morte, ficarão muito felizes se o Brasil deixar livre o uso das drogas. O que está em risco aqui, na verdade, nada mais é do que a preservação de valores, da família, de princípios básicos que defendemos. Todos sabemos que para quebrar o tráfico não basta legalizar as drogas, pois sempre teremos um mercado paralelo que vai vender muito mais barato, até mesmo que o governo, como aconteceu recentemente no Uruguai. As cracolândias espalhadas pelo país, e semana anterior eu estive com o prefeito Topázio Neto aqui de Floripa, que nos chamou para buscarmos alternativas. Já estamos com 50 pequenas cracolândias, deputado Pedro Baldo Sierra, em Florianópolis, inclusive aqui na frente da Assembleia Legislativa. As cracolândias espalhadas pelo país mostram que os efeitos das drogas não é legalizando o veneno que vamos vencer essa guerra. Precisamos investir na prevenção, na repressão e na fomentação de valores que apenas serão conquistados por quem decide viver a liberdade construída a partir de valores
defendidos há mais de 50 anos pelas comunidades terapêuticas. E é bom lembrar, a Organização Mundial da Saúde diz que para cada um dependente químico adoece em torno de si 29 pessoas. Esse é o desafio. E todos os dias eu recebo telefonemas, principalmente de mães desesperadas, para acolher um dependente químico em uma comunidade terapêutica, como é o exemplo que eu passo para concluir essa rápida reflexão. Como eu vou dar jeito? Como que a situação vai estar daqui a pouco? O que ele está fazendo agora? O que os outros diziam era lei, o que a gente falava era lixo, né? Então foi um período muito difícil. O que mudou a partir do momento que ele veio para cá? Mudou tudo. Esse tratamento fez ele ter aquele jeito que um filho da gente tem quando é criança, uma doçura para falar com a gente, uma inocência, um olhar que ele pode me encarar no meu olho hoje, olhar dentro de mim e falar comigo, coisa que ele não fazia. É meio difícil trazer um filho para internar, é difícil, eu achei difícil, eu vim junto com o patrão dele, é difícil deixar um filho drogado aqui. Ele veio muito drogado, mas tem que ter coragem, e isso aqui é de grande importância, isso é o começo. Obrigado. Esse é o depoimento de uma senhora que deixou o seu menino lá no CTV, Centro Terapêutico de Vida em Blumenau, deputado Alba, e que, graças a Deus, superou a dependência química, está há 10 anos limpo. Senhores deputados, eu diria, para finalizar, concluindo essa reportagem da Rede Globo Televisão no Fantástico, depois da mentira, eu acho que a generalização consiste na maior estupidez da humanidade. Depois da mentira, a generalização consiste na maior estupidez da humanidade. Por causa de uma, duas, 3 comunidades nesse país afora, que não estão seguindo determinadas regras de ambiente aberto, de convivência entre pares, de trabalho ocupacional, de espiritualidade, nós não podemos jogá-las todas na vala comum. Por isso, senhor presidente, nosso repúdio a esse jornalismo tendencioso, e nisso, é claro, a Globo Lixo, com alguns de seus jornalistas, são de fato profissionais. Por uma Santa Catarina sem drogas e que seja pronta a estender a mão a quem de fato... Mais um minuto, deputado. Concluir, senhor presidente. Para quem deseja superar a dependência química, nós registramos mais uma vez o nosso total e irrestrito apoio a mais de uma centena de comunidades terapêuticas no estado de Santa Catarina. E eu repito aqui aquilo que fiz no primeiro dia que ocupei essa tribuna há 12 anos. A maconha é o jardim de infância do crack. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Ismael dos Santos, assim nós chegamos ao final das breves comunicações e entramos agora no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PT. Deputado Neudi Sareta fará uso da palavra. Então, deputado Neudi Sareta, que fará uso da palavra em nome do Partido dos Trabalhadores, tem o tempo de até 6 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, nesse momento, na verdade, eu não farei uso da palavra, mas face à possibilidade que se abriu, já vou fazer o que faria, então, posteriormente, para relatar um pouco da audiência pública que tivemos nesta manhã, no âmbito da Comissão de Saúde, com a presença de entidades médicas, dos representantes da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério Público, de diversas entidades, deputados que estiveram presentes, onde debatemos esta grave situação que nós vivemos em Santa Catarina, que é a questão de falta de leitos de UTI. É importante nós contextualizarmos que, historicamente, Santa Catarina tem uma defasagem de leitos de UTI, muito especialmente de UTI neonatal e UTI pediátrica. Quando houve o auge da pandemia, todos lembram, né, o colapso das nossas UTIs, a busca de UTIs, aquele número de próximo de 800 UTIs chegou, então, a cerca de 1.500 UTIs credenciadas, falo do geral do número de UTIs credenciadas pelo SUS.
lutávamos e lutamos ainda até hoje que todas aquelas UTIs ficassem credenciadas. Infelizmente, vencidos os prazos, o Ministério da Saúde não credenciou novamente, o Estado também não credenciou, e nós voltamos até aquele número histórico de menos de 800 UTIs, e aí, nesse sentido agora, com o agravamento das doenças respiratórias, entramos em colapso de novo, novamente em Santa Catarina, especialmente de UTI pediátrica e UTI neonatal. Os dados da Secretaria de Estado da Saúde, ele tem um parâmetro que é o parâmetro do Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde fez esses parâmetros, que preconiza 2 leitos de UTI a cada 1.000 nascidos vivos, era o parâmetro da época, mas isso faz mais de 10 anos, a medicina mudou, as coisas evoluíram, Padre Pedro, novos tratamentos, novas doenças, infelizmente está aí o vírus SARS-CoV-2 para provar isso, e hoje os parâmetros, a Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, já recomenda 4 leitos e não mais 2 leitos nessa proporção que atualmente a Secretaria nossa do Estado ainda se baseia nos 2 leitos. O Rio Grande do Sul, Paraná já tem modificado isso também, então não dá mais para a gente dizer, olha, estamos de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde, que foi parâmetro estabelecido, mas lá atrás, passado anos, os parâmetros vão mudando e esse parâmetro precisa ser atualizado. Então, ficou mais que provada a necessidade de mais leitos. O Estado anunciou recentemente a ativação emergencial de, se não me falha a memória, 82, enfim, cerca de 80 leitos, dos quais 14 dias já ter ativado, os demais num período de 90 dias, mas nós não podemos esperar 90 dias, precisamos da ativação imediata desses leitos e de forma permanente. O Estado está anunciando temporariamente até dezembro. Eu acho que é importante que o Estado banque isso com recursos, quem deve credenciar e pagar o Ministério da Saúde, mas enquanto não sai de lá, ele anunciar aqui com recursos próprios, até porque tem dinheiro em caixa, mas nós precisamos de um aumento de leitos de forma permanente, e está provado que só esses 80 e poucos aí não serão suficientes. Então, esse momento grave que nós vivemos, a questão de falta de leitos de UTI, tivemos aí, inclusive, notícias que levaram até a morte de crianças. É claro que não estou aqui afirmando que o leito de UTI teria salvo, mas havia necessidade de ter o leito. E se tivesse o leito, provavelmente a chance de salvar era muito maior. Senhor presidente, eu não posso mesmo, faltando 2 minutos só, eu não posso deixar de falar de novo a situação das rodovias. Fiz uma agenda grande, desde quinta-feira até ontem, e são rodovias estaduais e rodovias federais em péssimas condições de tráfego. E aqui eu quero mencionar, hoje de manhã, um gravíssimo acidente com mortes na BR-282, entre Irani e Ponte Serrada, deputado Padre Pedro. Lamentável, com mortes. É um estado... eu realmente nunca vi a BR-282 em um estado tão crítico como está ali naquele trecho. É impressionante, não dá para deixar assim. Eu sei que o DENIT vai dizer que está lançando licitação para revitalizar e demora, mas tem que ir lá fazer pelo menos um trabalho emergencial hoje, não amanhã, hoje. Tinha que ter ido ontem, foram mortes que aconteceram aí, obviamente que se vai ser investigado, mas a primeira informação que foi em função até de ter que desviar buracos. Então, não dá para deixar isso, é lamentável a situação lá da 282, não é só no trecho Irani e Ponte Serrada, se olhar mais adiante lá na região de Pinhalzinho, é lamentável. Não dá para saber a diferença das 282 federais de algumas estaduais, como, por exemplo, ali de Nova Erechim, subindo por Serra Alta, ou de Capinzal a Piratuba, ou de Concórdia a Chapecó, mas é urgente, precisamos de melhores rodovias nesses estados. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Neudi Sareta. Na sequência, o horário pertence ao PTB, não havendo quem queira se manifestar. O bloco MDB e Novo, também não temos ninguém inscrito.
Na sequência, o Partido União, da mesma forma. O PL, deputado Gessé Lopes, Vossa Excelência aqui fará uso da palavra. Falarei daqui mesmo, presidente. Então, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos e 30 segundos. Vou dividir com o meu colega, deputado Sargento Lima. Rapidamente, a gente nunca ouviu falar que o empreendedor se beneficiou por conta do Estado. Se não fosse o Estado, eu não teria conseguido pagar as minhas dívidas. Se não fosse o Estado, eu não teria fechado as portas do meu comércio. Então, ninguém ouve falar nisso porque o Estado não ajuda em nada. Ele só atrapalha. É só para burocratizar, é só para taxar, é só para pagar impostos, é para cobrar impostos. É para isso que o Estado tem servido aos empreendedores. Nós temos aqui no Brasil uma cultura do futebol. Nós não podemos tratar o futebol como uma empresa ou uma festa qualquer. É uma cultura, e se tu perguntar para 90% das pessoas nas ruas de Santa Catarina, todos eles vão dizer que torcem para um time. Chapecó, Criciúma, Avaí, enfim. Então é diferente. Ela engloba todos os catarinenses, a grande esmagadora maioria. É diferente de uma festa do final de semana ou uma formatura, que é uma coisa isolada. E por que eu digo isso? Porque, mais uma vez, o Estado ali atua de forma a taxar, na minha opinião, de forma equivocada. E tratar o futebol como qualquer outro evento particular. No estádio de futebol, é obrigatório, em lei, que a polícia militar faça o policiamento do jogo de futebol. E até aí, tudo bem. Só que é taxado. O Estado taxa o clube por esse policiamento. Só que esse policiamento não tem um custo adicional para o Estado, porque são policiais que já estão disponíveis no dia para trabalhar, e os que vêm de folga depois ganham em folga. Eles não recebem nada a mais por isso. E é taxado. E esse dinheiro não vai para o batalhão que está fazendo o policiamento. Esse dinheiro vai para a fazenda do Estado. Vai lá para a fazenda do Estado, que diz que manda para a segurança pública, e a gente não conseguiu rastrear e a gente não conseguiu fiscalizar se realmente esse dinheiro volta para a segurança pública. Então, o nosso projeto, que eu protocolei aqui na casa, se tratando de uma taxa, é que este valor seja diminuído. Tem jogo de futebol aí que o clube, que traz renda para a cidade, que traz emprego, que traz gente, que mexe com a economia, com rede hoteleira, com bar, com restaurante, que o Estado já se beneficia do futebol, ainda taxa um policiamento que vai para a fazenda do Estado. Então, o nosso projeto de lei aqui visa que diminua ao menos 60% desse taxamento. É uma taxa, dessa taxação. 60% a menos do que é cobrado hoje, que tem jogo, que dependendo do time, é R$25 mil o dia. E a gente sabe o quanto é caro fazer futebol. E o quanto isso beneficia a população de forma geral, direta e indiretamente, inclusive o próprio Estado, com os impostos e os empregos e as rendas diretas e indiretas. Então, o nosso projeto visa que essa taxação seja cobrado apenas 40%, 60% a menos do que é cobrado hoje, e que esse valor fique para a polícia local, para o batalhão que está fazendo o policiamento do estádio, do futebol, naquele local. Então, o batalhão responsável é que vai ficar com esse valor, para que ele possa, assim, investir em equipamento, investir em armamento, em melhorias ali para o policiamento daquela região, daquela localidade, já que eles que estão se disponibilizando, muitas vezes,
nem é tão bom assim para a polícia fazer um policiamento de futebol, mas que tem que ir lá, porque é a segurança de todos. Então, que esse valor volte para o batalhão que está disponibilizando sua tropa para ir lá fazer esse policiamento. Então, esse é o nosso projeto que a gente está protocolando aqui na casa, e para que seja aprovado, espero que a gente consiga a aprovação, presidente. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem ainda o tempo de basicamente 6 minutos para a manifestação. Presidente, boa tarde. Gostaria de falar hoje sobre a pequeninez e a mesquinharia do sentimento do egoísmo. Isso é uma coisa muito forte e fácil de ser percebida. Eu gosto quando tem várias pessoas, tem público diferente na casa, para convidá-los também para a reflexão. Os 6, desde o início da sessão até agora, vários deputados que estiveram aqui antes, aqui na tribuna, se pronunciaram, cada um com problemas muito pontuais. E eu gostaria que o catarinense ele se atentasse a isso. Se atentasse a isso da importância da participação das pessoas dos problemas. Hoje estou muito feliz de ver ali os policiais militares ali, né, da APRASC, mas eu gostaria de convidar os senhores a pensar se nas demandas relativas a outros problemas, as outras classes também estivessem aqui ajudando a solucionar o problema delas, como fazem hoje aqui. Nós temos ali a questão que o deputado Padre Pedro Baldiceira sempre traz aqui, e que eu vejo de muita importância, e vejo com a mesma importância que o senhor vê, a questão das abelhas. O senhor já pensou se hoje o pessoal da saúde estivesse aqui comungando do mesmo discurso do senhor? O deputado Ismael falou hoje aqui sobre os centros recreativos, os centros de recuperação. Militares, vocês acham que quem que vai morrer no confronto se houver uma liberação da droga no Brasil, que não é a local de consumo, e sim a área de trânsito, área de transposição de droga para outros países? Quase 70% das drogas que são utilizadas em outro país que passam pelo território nacional. Se o mundo quisesse ajudar o Brasil, devia parar de cheirar. Fica uma boa dica aí para a Europa. Só que se cada um abraça uma causa, o deputado Mauro de Nadal, cada vez que traz aqui assuntos relacionados, principalmente à agricultura da região do senhor, que é uma área basicamente agrícola, se a gente pudesse contar com a ajuda de todos em cada uma das suas pautas. Quando um deputado vem aqui e fala que passou por um acidente, que passou por um buraco, eu vou falar, cada deputado aqui roda a média de 3 a 4 mil quilômetros por semana. A nossa vida também vai em risco. E cobram da gente como se fosse nós, deputado Kennedy Nunes, que operássemos a pá e tampássemos o buraco. Essas questões são levantadas semanalmente aqui, e às vezes dá essa impressão de que nós estamos soltando palavras ao vento. Já pensou amanhã? Se vocês acham a questão de vocês, militares, importantes, amanhã vão estar aqui. Vai estar sendo votada a situação ali dos defensores públicos. Dá um aviso de antemão com o meu voto contrário. Mas você tem que falar sim para todas as classes para garear voto, isso é coisa de canalha, de bandido. Eu sei que existe político FDP. Mas para cada político FDP, a média aqui, você precisa de 28 mil eleitores FDP. Já pararam para pensar nisso? Para você eleger, isso estou falando a nível estadual, para você eleger um deputado federal FDP, tu precisa de um número igual desse aí, multiplicado por 120 mil, 100 mil, dependendo da legenda. Essas cadeiras eram para estar todas repletas sempre, todas aqui, olha, acompanhando o dia a dia. Mas cada um pega uma pauta, põe embaixo do braço. Põe uma pauta, põe embaixo do braço. A pauta do GCE não tem importância para mim, a pauta do deputado Mauro de Nadal não tem importância para mim, a pauta levanta as questões do suicídio aqui há 3 anos e da automutilação. Isso não tem importância se não for com teu filho. Isso não tem importância se não fosse com teu filho. Essa questão do plano de vocês, há 2 anos nós martelamos isso aqui.
Se alguém quer que eu venha aqui e mostre meus dentes aqui, como eu estou feliz, então não estou feliz. Isso já era para ter sido resolvido. No mínimo 1 ano de barganha, e a gente sabe muito bem o que estava sendo negociado. Vou te falar uma coisa, para ser polícia, tu pode ser tudo, menos burro. Tu pode ter todos os outros defeitos do mundo. E de bobo aqui dos deputados, o mais bobinho se elegeu. Veio tardiamente para casa. E se vocês esperem que eu comemore mesmo, comemoro amanhã após votado. E essa é outra realidade que eu aprendi nessa casa. Porque de hoje para amanhã eu já vi. Eu vi a questão do duodécimo, que mandava mais de 432 milhões de reais para os poderes. Conta errada. Tanto foi errado que foi devolvido 312 milhões somente do Legislativo. Conta errada. Foi mudado o voto na porta da comissão. Então eu vou esperar amanhã para comemorar o plano de carreira, quando se restar aprovado nessa casa aqui. Obrigado. Feita a manifestação, deputado Sargento Lima. Na sequência, o horário pertence ao PTB. Deputado Kennedy Nunes, Vossa Excelência, que fará uso da palavra e ocupará o tempo do PTB, tem o tempo de até 4 minutos e 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu trago aqui uma situação bastante complicada, que a gente fala, deputado Gessé, de 2 crianças. Hoje o que se fala na mídia social é um trecho de uma juíza que, ao decidir sobre o aborto de uma criança de 11 anos, que foi abusada por um parente e que agora está na 29ª semana de gestação. Eu não vou sair daqui, deputado Mauro de Nadal, na defesa deste ou daquele. Eu vou falar aqui a essência do problema, que é uma questão da legalidade. Nós estamos vivendo um momento em que não existe nenhuma punição severa, grave, para algo que se chama pedofilia. E quando eu digo que não existe nenhuma punição grave, severa, a gente entra em 2 viés. Porque existe um grupo de pessoas que dizem que pedofilia é uma doença. Outros dizem que é uma opção sexual. Para nós, do PTB, ele é crime e crime hediondo. Ponto. Mas é preciso a gente entender que, neste caso, que foi aqui em Santa Catarina e que está sendo discutido, a mãe da criança dava legalidade. Qual é a mãe que permite uma criança de 11 anos ter relação sexual? Na minha opinião, a mãe tinha que responder o crime também. Os pais não são tutores e responsáveis pelos filhos até os 18 anos? E como é que uma mãe concede, aceita uma menina de 11 anos ter relação sexual, a menina engravida, eles entram na justiça na 22ª semana de gestação, a justiça demora 7 meses, 7 semanas para decidir, e quando agora vai decidir, faltam 2 semanas para a criança nascer. E aí o que acontece? Acontece que esses crimes, infelizmente, cada vez serão mais constantes por causa da fragilidade da lei, Padre Pedro. Nós não temos uma lei, que é o que eu defendo, que para pedofilia tem que ter, por ser crime hediondo, tem que ter pena perpétua. E se não temos pena perpétua no Brasil, tem que ser, deputado Gessé, igual nos Estados Unidos.
o cara depois de pagar a pena vai para onde for, e para onde ele for tem uma plaquinha: nessa rua mora um estuprador, mora um pedófilo. Quando a gente começar a tratar esse assunto da pedofilia como um caso sério, em que neste caso a mãe também deveria de pagar, nós estamos tratando de duas crianças, uma de 11 e uma que vai nascer, que está sendo gerada, que já está na 29ª semana. A 29ª semana já tem olfato, paladar, já tem pulmão, já tem tudo. E o que estamos fazendo? Até agora, eles estão escondendo o estuprador. E ninguém fala da mãe. Só para deixar claro aqui, volto a dizer, não estou aqui querendo defender este ou aquele, estou trazendo um problema que é resultado de uma lei fraca. E tem um projeto lá na Câmara Federal que fala sobre a família moderna. E a família moderna aceita relação sexual com sanguíneos. O que é? Nesse caso aí, estava tudo resolvido. Nós não aceitamos esse tipo. Mais um minuto, deputado. Obrigado. Se nós tivermos leis que pedófilos, abusadores, vão para a cadeia, tenham lá a sua pena, castração, e o dia que eles souberem que quando saírem da cadeia vai ter uma plaquinha onde eles morarem, aqui mora um pedófilo, quero ver quem é o corajoso que vai querer mexer numa criança. Aliás, muitas vezes tem algo muito mais barato do que tudo isso. Desse tamanho, 9 milímetros, sem direito a nada, porque uma pessoa que faz um mal desse numa criança de 11 anos, não merece viver. Agora, chamo a atenção da mãe. Para concluir, mais 30 segundos. Obrigado, presidente. Chamo a atenção de ninguém que está falando. A mãe também consentia. Abra o olho aqui das mães, dos pais, que nós precisamos também começar a olhar isso. Quem é o responsável por essa criança? É a mãe e o pai? Responsabilidade é essa. Então, não venho aqui defender este ou aquele, eu venho trazer aqui que isso é um problema do resultado de leis fracas que nós temos hoje no nosso país. Feita a manifestação, deputado Kennedy Nunes. Na sequência, o horário pertence ao PP, deputado Silvio Dreve. Vossa Excelência chegou em tempo para fazer o uso da palavra, se assim o desejar. Vai se abster por enquanto. Deputado Mauro de Nadal. Vossa Excelência que está na espera para falar em nome do MDB, aliás, do bloco, deputado Mauro de Nadal, bloco MDB e o Novo. Tens um tempo de apenas 15 minutos para a sua manifestação. Com a palavra, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha através das plataformas digitais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o que me traz à tribuna no dia de hoje é justamente debatermos sobre 3 temas importantes, né? O primeiro deles é referente à atuação da nossa bancada do Oeste, né? Dias atrás foram nos trazidos demandas do Hospital Regional de Chapecó, uma demanda um tanto quanto urgente, porque quando se trata de saúde, exige com que todos nós façamos a nossa parte, mas de forma célere, e assim tem sido a atuação da bancada do Oeste, né? Abraçamos o tema, abraçamos as dificuldades do Hospital Regional do Oeste, né? Hospital Regional de Chapecó, encaminhamos o pleito ao governo do Estado de Santa Catarina e também ao secretário de Estado da Saúde, também ao secretário adjunto de Saúde, que é o Estino.
e que conhece muito bem toda a realidade da saúde, das várias unidades hospitalares que nós temos no oeste, extremo oeste do estado catarinense. O Alexandre Fagundes, experiente na área, foi secretário municipal de saúde, presidente do COSEMS, e hoje atua com seus serviços ajudando o governo do estado de Santa Catarina. E naquela ocasião, levantada a demanda, foi apurado um problema financeiro na casa de 50 milhões de reais. É claro que o Estado tem dificuldades para honrar pagamento de dívida existente. Mas, de pronto, o governador do Estado, Carlos Moisés, atendendo este pleito e este encaminhamento da bancada do Oeste, pediu para que a Secretaria, de imediato, fizesse o repasse de 7 milhões de reais para que o hospital conseguisse, pelo menos, continuar atendendo todo o nosso oeste do estado de Santa Catarina. E também um compromisso muito forte também do governador Carlos Moisés e da Secretaria de Estado da Saúde para dar um suporte financeiro a este hospital até o final deste ano. Compromisso este assumido pela Secretaria de Estado da Saúde e que, com certeza, será honrado, porque até então tenho visto que esses compromissos, principalmente quando se trata de vidas em Santa Catarina, esta Secretaria tem dado uma atenção toda especial. Mas também comemorar, porque lá em São Miguel do Oeste nós temos mais uma unidade que tem um vínculo muito forte com o estado de Santa Catarina, que é o Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, comemorar o feito do estado catarinense em estar trabalhando a ampliação desta unidade hospitalar. Por várias vezes eu estive presente neste hospital, conversando com a administração do hospital, que, por sinal, também faz um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, um trabalho sintonizado com as necessidades da região. Nos relataram a possibilidade desta ampliação, mas, acima de tudo, também, ao encontro da política hospitalar do Estado de Santa Catarina, ofereceram algumas alternativas para que se colocassem de forma descentralizada, com o objetivo de levarmos essas especialidades para o interior do Estado catarinense, algumas especialidades que, com certeza, vão desafogar filas em outras unidades hospitalares de referência em Santa Catarina e resolver um problema crônico da nossa extrema catarinense. Então, sinalizou a Secretaria de Estado, através do nosso secretário adjunto, de que o Estado já trabalha esta possibilidade, já formalizou um repasse de recursos ao hospital para que o hospital elabore o projeto de engenharia e, na sequência, é claro, o Estado catarinense vai fazer o aporte financeiro para que esta unidade possa ser ampliada e nós temos esses serviços à disposição de toda a nossa população. Um outro assunto também que me traz a fala na tribuna de hoje é sobre uma moção que protocolamos e votamos ainda na semana passada aqui nesta casa, que trata de um apelo para votação contrária ao Senado, aos nossos senadores, contrário a um projeto de lei de número 6.485, de autoria da senadora Cátia Abreu. Por que nós estamos pedindo votação contrária a este projeto de lei? Porque este projeto de lei, ele acaba sepultando todo um trabalho que há muitos e muitos anos foi desenvolvido, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, trabalho voltado à formação de condutores de automóveis, caminhões, ônibus, ou seja, motoristas, formação de motoristas. E Santa Catarina tem sido sempre um grande exemplo. Nós fizemos inúmeras adequações no texto legal catarinense para permitir com que não tivesse fraude, para que todos os alunos cursassem as aulas, todos os alunos que recebessem a sua carteira de habilitação estivessem preparados para conduzir essas máquinas, esses veículos no estado de Santa Catarina e Brasil afora, mas conduzir de forma segura, protegendo vidas. E este projeto de autoria da senadora vai de encontro a tudo aquilo que aqui em Santa Catarina nós tivemos de evolução ao longo de todo este período, porque as nossas autoescolas, aqui no estado catarinense, prestam um serviço a levar condutores não só habilitados, mas preparados para enfrentar o trânsito brasileiro. Nós temos inúmeras autoescolas em funcionamento. Só para conhecimento de quem nos acompanha através das plataformas digitais, da nossa televisão e rádio,
Nós temos 576 centros de formação de condutores em Santa Catarina. São 36 mil alunos, 10 mil cursos somente no mês de maio. 40 mil pessoas morrem ano e nós vamos acabar com aquilo que é o mais elementar para o cidadão que senta, que abraça o volante e que conduz o veículo pelas estradas, que é acabar com os cursos de formação. Nós não podemos permitir com que este projeto seja aprovado, até porque isso vai ser um retrocesso. Se tem algo que presta serviço de qualidade, são os nossos despachantes de trânsito aqui no estado catarinense e as nossas autoescolas. Aliás, elas estão prestando, ambos, um serviço que compete ao Estado prestar. Mas eles prestam por delegação e fazem um trabalho que representa não só a arrecadação, mas um ganho para Santa Catarina. Um ganho em organização, um ganho em conhecimento, em saber da frota que o Estado possui, mas, acima de tudo, torna algo formal que poderia estar, quem sabe, fora do alcance do controle do Estado de Santa Catarina. E, ao prestar esse serviço, o faz de forma gratuita aos cofres do Estado catarinense. E, por outro lado, uma grande fonte de arrecadação, porque o Estado também dispensa os meios de cobrança, porque ambos, tanto os centros de condutores quanto os despachantes, ao executarem esta atividade, eles recolhem as taxas que entram no Caixa do Estado de Santa Catarina e, através dessas, se presta os serviços que competem ao governo do Estado catarinense. Então, por isso, nós fizemos essa moção de apelo para que o Congresso Nacional, para que o Senado, primeiramente o Senado, porque votando de forma ao arquivamento no Senado, a matéria não tramita na Câmara, então a gente fez o apelo ao Senado para que o Senado vote de forma contrária, porque percebemos também que esta tem sido a interpretação já formulada e posicionada por alguns parlamentares aqui de Santa Catarina, dos quais cito o deputado federal Darcy de Matos, em suas manifestações na Câmara Federal, já com um posicionamento muito contundente, contrário à votação deste projeto lá no Senado. E o terceiro item, é claro, é o item que está em pauta, é o item que nos provoca dia após dia, através das nossas redes sociais, quer seja no celular, e também tem sido pauta da grande mídia no estado de Santa Catarina e também das mídias regionais. A situação das rodovias no estado catarinense. E nós temos observado, e aqui nós temos que fazer esse destaque, de que o DENIT está devendo muito a Santa Catarina. O DENIT deve a Santa Catarina. O nosso estado é o 6º maior arrecadador de impostos deste Brasil. E quando se trata em investimentos, o DENIT está aquém de qualquer índice para nós levarmos ao conhecimento da sociedade. E, aliás, eu preciso destacar também na minha fala de que, se nós temos obras andando em rodovias federais em Santa Catarina, elas estão andando graças ao recurso dos catarinenses, graças ao recurso do governo do Estado, autorizados aqui nesta casa, dos quais nós podemos citar com muita segurança 100 milhões de reais para a 163, deputado Padre Pedro, que é uma rodovia que nós semanalmente passamos, e, inclusive, ela corta o município em que Vossa Excelência foi prefeito, que é o município de Guaraciaba, mas eu posso dizer com segurança que passo lá basicamente toda a semana. Está sendo feita uma rodovia em concreto, é claro que nós gostaríamos que ela fosse executada de forma mais célere, mas somente está sendo executada porque lá tem recurso de Santa Catarina. Porque se fosse depender dos contratos e do recurso disponível ao DENIT catarinense, a obra já estava parada, como esteve paralisada desde o ano de 2007, porque a data em que se começou a falar em processo de licitação da 163, trecho de São Miguel do Oeste até o município de Dionísio Cerqueira. E lá está andando. E, da mesma forma, nós temos a 470, que também é uma rodovia federal catarinense. Lá são 300 milhões de reais autorizados por esta casa. Já foram pagos 107 milhões de reais e ela está andando porque tem dinheiro
de Santa Catarina na rodovia. E da mesma forma é a 280, onde autorizamos e o governo, com sua sensibilidade, está colocando 50 milhões de reais, 26 milhões já foram pagos para a BR-280, e a 285, 15 milhões de reais, que é fruto da última estada nossa em Brasília, numa audiência no Senado Federal, onde, através de uma discussão e representando esta Casa como presidente, o governador do Estado participando dessa audiência pública, com o ministro da Infraestrutura, foi autorizado também recursos para a 285, dos quais 13 milhões e 400 mil já foram investidos nesta rodovia. Ou seja, 4 rodovias federais que estão andando graças ao recurso de Santa Catarina. E já aprovamos aqui nesta Casa investimentos na 282 para o início da duplicação do trecho, que envolve o início desta rodovia aqui em Santo Amaro da Imperatriz. Claro que ela inicia aqui em Florianópolis, mas o trecho mais crítico é Santo Amaro da Imperatriz, subindo a serra em direção a Lages. E mais 30 milhões para resolvermos um problema crônico no extremo oeste de Santa Catarina, que é o encontro de 2 rodovias federais, a 158 e a 282. Esse entroncamento nós autorizamos aqui também o governo do Estado a colocar 30 milhões de reais, que, diga-se de passagem, é fruto das economias, deputado Padre Pedro, que os 40 pares fizeram ao longo do ano passado, enquanto eu presidia a Casa. Esse foi o entendimento feito com o governo do Estado de Santa Catarina, para que pudesse ser aplicado 30 milhões de reais para resolver este problema, que é construir um elevado para diminuirmos os acidentes, que eles são costumeiros lá no entroncamento da 282 com a 158. Muitas as manifestações que recebemos para que isso aconteça, e pasme, estamos aguardando a autorização do DENIT para que o município de Maravilha execute esta obra, porque se nós repassarmos esse recurso para o DENIT e esse processo licitatório for deflagrado, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos esperar, deputado Bruno, mais 2 anos, porque é tudo muito lento. E se nós repassarmos ao município, com a autorização do DENIT, o Estado repassa o recurso para o município por convênio, o município licita, executa a obra. Se isso acontecer, se tiver essa autorização do DENIT, eu tenho certeza absoluta que, no mais tardar, em questão de 1 ano, nós temos basicamente a obra pronta. Mas estamos esperando a autorização do DENIT para isso acontecer. Mas quero também falar brevemente, deputado Padre Pedro, das nossas SCs, que essas são compromissos também do governo do Estado de Santa Catarina. E lá no extremo oeste, por muitas e muitas vezes, batemos a porta do governo do Estado, e eu aqui, como deputado estadual desde 2011, adotei, conjuntamente com muitos pares da bancada do Oeste, como pauta de defesa do nosso trabalho, a recuperação dessas rodovias. E agora nós estamos conseguindo ter aí, do governo catarinense, através da Secretaria de Infraestrutura, posicionamentos favoráveis, dos quais o governador esteve dias atrás em Maravilha, já anunciando o processo licitatório da SC 160, trecho BR-282, município de Pinhalzinho, até Bom Jesus do Oeste, uma obra que está orçada em 80 milhões de reais, será feita toda ela em concreto também. Então, o edital já está na praça, já está correndo os prazos licitatórios. O projeto sendo elaborado do trecho de Pinhalzinho a São Carlos, também na SC 160, logo, logo pronto este projeto, nós já estaremos falando também de processo licitatório. A SC 305, Padre Pedro, que é uma das piores rodovias estaduais no extremo oeste catarinense, ligando Campo-Herê até o município de São Lourenço do Oeste. O governador esteve também lá em Maravilha anunciando o processo licitatório, valor orçado 97 milhões e 500 mil reais. Eu pediria a Vossa Excelência, deputado presidente, Padre Pedro, mais 2 minutinhos, 1 minuto e meio, para eu concluir minha fala. Mais 2 minutos, deputado. Até achei que os 15 minutos seriam o tempo suficiente, mas o tema acaba nos trazendo algumas sensibilidades que a gente vive no dia a dia da região, e a conversa acaba se estendendo um pouco por demais. Nós temos também a SC 283, Palmitos a Águas de Chapecó, já em andamento a recuperação desta rodovia, anos brigando, batendo na porta do governo do Estado, a obra está saindo do papel, está sendo uma obra segura, orçada em 48 milhões e 600 mil reais, com segundas pistas, é uma SC, o povo está aplaudindo, estamos com um pouquinho de transtorno por causa das máquinas na pista, mas está saindo do papel o trecho de Águas de Chapecó a Palmitos.
E, da mesma forma, o projeto de engenharia para a recuperação de Palmitos até o município de Mondaí, também um projeto que será feito, a obra será executada em concreto. E tenho que destacar também aqui o trabalho do vereador Bericó, aqui de Florianópolis. Nós estivemos várias vezes em audiência com o secretário de Infraestrutura, cobrando a ciclovia da SC do Rio Vermelho e também a rótula da Barra da Lagoa. Segundo conversa com o secretário, estas duas obras logo sairão do papel, os processos para execução das obras já estão bem adiantados, mas destaco aqui as várias audiências que tivemos, eu acompanhado do vereador Bericó, junto ao secretário de Estado de Infraestrutura e também levando ao governador de Estado a necessidade dessas duas importantes obras aqui em Florianópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Mauro de Natal. Na sequência, consulto o deputado Osmar Vicentini, se Vossa Excelência fará uso da palavra em nome do Partido União, ou abdica, ou pode ser... Deputado Bruno Souza, Vossa Excelência quiser fazer o uso da palavra, já que o deputado Osmar Vicentini abdicou e lhe concede o espaço e o tempo, Vossa Excelência tem o tempo de até 6 minutos, deputado Bruno Souza. Senhor presidente, eu estou realmente muito incomodado com uma situação lamentável que acontece em Santa Catarina e com as nossas universidades federais, com a nossa Universidade Federal. A UFSC, ela passa por uma situação nos finais de semana caóticos. Passa por uma situação que nenhuma universidade deveria passar, muito menos uma universidade sustentada a duras penas pelo povo brasileiro e pelo catarinense. Eu quero mostrar um vídeo, por favor, para que quem esteja em casa possa acompanhar o que está acontecendo. Vejam só. Foi assim que madrugou que amanheceu a Universidade Federal neste final de semana. E isso se repete basicamente em todos os finais de semana. Festa, sujeira, fedor, desorganização, depedração, patrimônio público sendo dilapidado, uma comunidade inteira no entorno que não consegue mais dormir e ter paz, porque estão usando um centro de ensino, um local que deveria ser de pesquisa, ensino e aprendizado para fazer baderna, para fazer esse tipo de algazarra. E aí as manhãs amanhecem dessa forma, com a universidade suja, com a universidade com fedor, com a universidade em desordem, com uma comunidade inteira no entorno que sofre. Mas tem mais também, porque a Universidade Federal tem também um hospital dentro da sua Universidade Federal. Eu quero mostrar o comentário de uma pessoa que me mandou quando eu postei isso. Bruno, minha mãe esteve internada por 30 dias no hospital universitário. Complicado poder dormir e descansar com tanto barulho vindo da Universidade Federal durante noites e madrugadas. Muito desrespeitoso com quem está doente, debilitado pela doença e pela falta de descanso. Ou seja, todo esse barulho, toda essa algazarra está também prejudicando aqueles que estão internados no hospital universitário. O Ministério Público precisa fazer algo urgentemente. A nossa reitoria da Universidade Federal precisa tomar providências. Uma Universidade Federal deveria ser exemplo de organização, de respeito às leis, deveria ser um centro de excelência, e ao invés disso está sendo uma balada para arruaceiros, para pessoas que não respeitam o próximo e não respeitam o dinheiro do pagador de impostos. Sim,
o dinheiro do pagador de impostos, porque a Universidade Federal custa mais de R$4.000 por aluno por mês. Isso dá 5 vezes, em média, o que custa um aluno numa universidade comunitária, por exemplo. 5 vezes, 4.000, mais de R$4.000 é o que custa por aluno a Universidade Federal. Façam as contas, a Universidade Federal tem mais de 41.000 alunos. Pensem o quanto custa. Aquele terreno, só o terreno de Florianópolis, localizado na Trindade, que tem 1 milhão de metros quadrados, tem um valor estimado em 8 bilhões de reais. É para isso? É para isso? É para isso? Não. Não é para isso que a nossa Universidade Federal está instalada. Não é para isso que a Dona Maria e o seu José, cujos filhos provavelmente nunca vão poder estudar na Universidade Federal, porque não passarão, infelizmente, não conseguirão ingressar na Universidade Federal. Não é para isso que eles pagam impostos. Não é para isso que eles pagam impostos. Não é para isso que eles têm que pagar uma pesada carga tributária no seu consumo, no seu alimento, nos produtos que compram para a sua casa para sustentar uma universidade federal. Deputado. Deputado Bruno, obrigado. Eu só interfiro um pouco na hora, porque é lamentável ver isso. É triste ver essa situação acontecendo nesse ano de 2020. A gente volta atrás, tempo dos batuques, dos bugres, vamos falar assim, está doido? Só vim dar meu apoio, estou junto, parabéns, é por aí. Temos que começar a bater forte. Que conversa, acho que não resolve mais. A batucada tem que fazer mais forte o som para ser ouvido. Obrigado, deputado. O senhor está certíssimo. A universidade deveria ser um local de referência de limpeza, organização, de ensino. Ao invés disso, está tendo essa algazarra todo final de semana. São inúmeras reclamações todo final de semana por perturbação da paz, do sossego. Todos no entorno não conseguem mais dormir, porque alguns baderneiros resolveram fazer da Universidade Federal o seu local de balada semanal. É lamentável que isso esteja acontecendo. Presidente, eu peço mais 1 minuto e meio só para concluir, se possível. Sim, mais. E é lamentável, isso não pode acontecer com nenhum equipamento público. James Wilson, ele falou em 1982, ele teorizou, fez a famosa teoria das janelas quebradas, em síntese, era algo muito simples, que uma janela, peço só o meu tempo para que não, é isso, era algo muito simples em síntese, né? O que acontece é que uma janela quebrada, se ela não for substituída, ela estimula para que outras sejam quebradas. Para combater os grandes crimes, é preciso controlar os pequenos delitos. Uma janela quebrada em uma edificação incentiva com que outros possam ir lá e quebrar as outras janelas também. Quebrar, ocupar, incendiar aquela edificação. Por isso, é necessário, sim, nos preocuparmos com esses delitos que aparentemente são pequenos, com essas contravenções, bagunças que parecem ser pequenas, parecem ser molecagens apenas, para que nós possamos também ter respeito ao resto da nossa estrutura física, pública, as nossas leis, para que nós possamos manter a ordem e a limpeza também nas nossas cidades. Se nós aceitamos isso, é o caminho para que nós tenhamos desordem no resto das nossas cidades também. Feita a manifestação, deputado Bruno Souza, assim nós, faltam ainda 10 minutos para as 16 horas, que é o horário da ordem do dia. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.